Recebe o Internacional, que vem embalado aí por uma goleada, né? O jogo no Caldeirão de São Januário. Na quinta-feira, Vasco, na luta para sair da zona de rebaixamento, tá precisando ali, ó, melhorar a pontaria. O último jogo contra o Flamengo expôs um problema que o Vasco ainda não conseguiu consertar. Temos que melhorar do meio-campo para frente, para poder definir, porque tivemos muitas chances e não conseguimos fazer o gol. E não pudimos fazer o gol. O time até constrói as jogadas, mas na hora da finalização... Vai fazer o cruzamento, olha o Jair! Para fora do gol! Para cada gol vascaíno foram necessárias 12 tentativas. O Vasco tem média de 1 gol por partida nesse Brasileirão. 28 gols em 28 jogos, o que faz do ataque vascaíno o segundo pior do campeonato. No mês passado, parecia que a situação ia melhorar. O Vasco fez 4 gols no clássico contra o Fluminense. Vasco vence! Vence e convence! No jogo seguinte, mais 5 em cima do Coritiba. Com direito à goleada. É festa do torcedor vascaíno. Só que depois disso, os gols secaram de novo. Foram só 3 nas últimas 5 partidas. A mais recente, a derrota para o Flamengo no domingo, fez a equipe do técnico Ramon Dias voltar para a zona de rebaixamento. Em poucos dias, vamos ter outra partida importante, em casa. E com certeza, temos que conseguir os 3 pontos para poder sair. Vai ser na quinta-feira, Vasco e Internacional, em São Januário. Todos os ingressos para essa partida foram vendidos em questão de horas. A frequência dos gols diminuiu, mas o apoio da torcida não. Para o que falou Edmundo sobre Ramon Dias. Abre aspas. Eu gosto muito do Ramon Dias, mas as mudanças dele são trágicas. Ele pensa uma coisa e acontece outra. O Vasco perdeu um jogo em que ele foi melhor, mas foi muito a partir das mudanças. Tirar o Zé Gabriel, que é um dos atletas com mais fôlego, mais físico, não é característica do Jair compor a zaga. Tá aí a palavra do Edmundo, vou passar para vocês, mas eu acho que é justificável a alteração, porque ele viu que o Vasco estava melhor e quis vencer o jogo, colocando um jogador com mais característica ofensiva, talvez. E também o cansaço do jogador que já estava ali, pô, fez um baita jogo, Zé, né? Então, Mais dificuldade, a dificuldade. E aí entra também as mudanças feitas pelo Ramon Dias, entra muito que pensa taticamente. Aí ele vai botar o Orediano, que é o ponta, mas aí não entra muito bem. Eu acho que o Eric Marques poderia ter entrado um pouquinho antes. Eu acho que ele é um jogador que tem no 1 contra 1 muito bom. Poderia trazer essa dificuldade. Mas ali, na entrada da saída do Zé Gabriel, eu acho que foi mais o cansaço físico do que também entregar um pouco mais, porque o Jair é até um jogador que chega um pouco mais no ataque. Sim. Né? O Paulinho não teve não teve um grande momento no jogo. Inclusive, então, o Jair quase fez o gol de empate. No último lance de cabeça. Isso, exatamente. Então, assim, aí e ele sabe jogar ali também. Pode não ser a primeira opção dele, mas ele sabe jogar de primeiro também. E ele estava, na hora do gol do Flamengo, ele estava ali. Mal posicionado. Mal posicionado, mas entra o que o Edmundo está falando. De repente, é essa crítica do Edmundo em relação a essa postura, porque saiu o gol. Mas não significa... Mas aonde se originou a jogada? Foi lá na frente, não foi lá atrás. Lá atrás só se desencadeou o resto da jogada. E mostra que o Ramon pensa no Vasco do jeito que o Vasco tem que ser pensado. Pra frente, o Vasco jogando grande, pra vitória. O Vasco grande. E há quanto tempo o Vasco não enfrentava o Flamengo dessa forma? Muito tempo. Algum tempo. O primeiro turno foi um sapeca iaiá. Então, mais uma vez, vamos colocar as coisas no... Pô, voltou para a zona de rebaixamento, mas por um momento. Quais as chances do Vasco, comparando com todos os outros, em sair novamente? É muito maior. Eu concordo plenamente. É muito maior. Concordo. E eu acho que o Ramon está fazendo um bom trabalho. Claro que perder ninguém quer, e aí eu acho que isso também influencia um pouco na avaliação, mas, no meu ponto de vista, pelo menos o trabalho do Ramon Dias é um bom trabalho. E o Vasco agora está correndo para renovar com o Zé Gabriel. Primeiramente é o seguinte, foi um grande jogo no Maracanã, um clássico muito equilibrado, como há muito tempo a gente não via entre Vasco e Flamengo. Eu vi duas equipes que não estavam com medo uma da outra, muito pelo contrário, duas equipes que estavam tentando jogar. Inclusive, essa alternância de controle de quem estava melhor aconteceu constantemente durante os 90 minutos. Se você for pegar aí o início do primeiro tempo, ele foi um início equilibrado, depois o Vasco foi melhor. Aí, a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, o Flamengo começou a amassar o Vasco.
volta para o segundo tempo, o Vasco estava muito bem, inclusive leva o gol no melhor momento do time na partida. Leva o gol depois da cabeçada do Verratti, que o Rossi faz a defesa, leva o gol depois do Zé Gabriel ter perdido um gol debaixo da trave, numa jogada ali, o próprio Payet hesitou no chute, e leva o gol justamente porque no 11 contra 11, como a gente fez aqui na sexta-feira, o jogo estava extremamente equilibrado. O Vasco naquele momento ali, inclusive, estava melhor do que o Flamengo, porque é 11 contra 11. Só que quando você pega o elenco do Flamengo, enquanto entraram Orediano e Jair, com todo respeito ao Jair, estava entrando ali do outro lado o Everton Ribeiro e o Gabigol. Estava entrando o Everton Cebolinha, o Luiz Araújo. Então, quem ganhou o jogo foram as trocas. Foi o momento que Mas pelas peças ou pela leitura dos treinadores? O momento que o jogo foi decidido foi nas substituições. E aí eu, que gosto muito do Ramon, entendo que ele errou. Ele errou porque naquele momento ali da partida, quem estava dominando era o Vasco. O Vasco estava no melhor momento. Então, para que ele foi fazer a substituição? Eu até consigo entender que ele quis dar um pouco mais de qualidade com a entrada do Jair e com a saída do Zé Gabriel. Mas o Zé Gabriel estava fazendo uma boa partida. O Payet estava fazendo uma boa partida. Espera essa troca de controle da partida mudar para poder fazer as oxigenações e fazer as trocas. Não, infelizmente ele mexeu, ele coloca o Orediano, que entra muito mal, o Jair, que não consegue entrar na mesma rotação que o Zé Gabriel estava protegendo essa área, e o Flamengo em uma bola. Aciona o Gabigol, 100% com gás, com a qualidade que ele tem, ele vai no fundo, faz o cruzamento, sobra para o Gerson, e aí na qualidade do Gerson ele consegue ganhar. Então, para mim, o que definiu o jogo ontem foram os momentos das substituições, tanto do Tite quanto do Ramon Dias, e no momento ali, essas substituições, a qualidade do Flamengo prevaleceu. Mas eu estou satisfeito, não pela derrota, eu acho que a derrota é sempre ruim, mas se você for olhar de uma forma geral, o Vasco fez uma partida boa contra o Flamengo, uma partida muito equilibrada, e aí é o que eu já falei aqui, falei lá na minha live ontem. Não tem por que lamentar. Lamentar deixa para ontem. Vira a chave e pensa no Internacional quinta-feira. O Vasco fez uma boa partida e venceu quem tem o melhor material humano. E o melhor material humano não é o 11 contra 11. É o